sempre o problema é o que a gente faz, mas como a gente faz. Quando se perde o motivo, a motivação, até o certo perde o sentido. Até o certo deixa de fazer sentido. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está lendo Apocalipse 2. Para quem não sabe, já temos aqui nesse canal o devocional do Apocalipse 1. E não saia desse vídeo com medo do livro, porque eu sei que tem muitas pessoas que parece que têm medo e fogem e resistem a esse livro, evitam, e assim como eu, por um bom tempo evitei, mas eu te garanto que Deus, se te trouxe aqui, Ele quer falar algo com você. Então eu vou começar orando e pedindo a presença realmente do Senhor neste momento, tá bom? Amém? Amém, Senhor. Muito obrigada por este momento, muito obrigada pelo Senhor nos trazer aqui e trazer cada uma dessas pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu não sei quem vai assistir, eu não sei o que essa pessoa está buscando, mas eu creio que o Senhor tem algo para cada uma delas. E eu te peço para que preparem o solo delas, para que elas estejam férteis para receber a semente da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa convencê-las daquilo que o Senhor quer falar para cada uma delas. Que eu seja um instrumento nas suas mãos, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aquilo que o Senhor quer falar. Nós queremos a sua presença, Pai. Nós queremos sentir a sua presença e ter cada vez mais convicção de quem tu és e daquilo que é importante para o Senhor, e que aquilo que é importante para o Senhor venha se tornar importante para nós, não como algo que a gente deseja conquistar, mas que a gente deseja ser parecido com o Senhor. Então, nos leva para esse lugar, sabe, Deus? Nos leva para esse lugar de intimidade, nos leva para esse lugar de transformação, nos leva para esse lugar de receber de Ti. Obrigada, Pai, pela oportunidade de ler a sua palavra e podermos desfrutar da sua palavra e compartilhar. Obrigada. Amém. Amém? Então, nós estamos lendo Apocalipse 2. E agora aqui, João está falando das cartas que Jesus pediu para serem escritas para 7 anjos de 7 igrejas. E aí, o que eu vou fazer? Como é comprido, e eu não quero que... Assim, eu vim pro YouTube, né? A gente fazia esses devocionais no Instagram. Mas eu vim para o YouTube para que a gente pudesse se aprofundar mais na palavra. Mas para que a gente também possa se aprofundar, não dá para eu fazer tudo de uma vez, quando principalmente um capítulo ele é muito extenso. Então eu quero me aprofundar nesse capítulo, então eu acho que... eu vou dividir esse vídeo, eu vou dividir esse devocional em 2 partes. Porque eu acho importante a gente aprofundar, eu acho importante a gente entender algumas coisas. Assim, a gente não vai fazer estudo bíblico, tá? Em que sentido que eu tô falando? Nós não vamos desmiuçar os versículos, né? Mas eu quero ler os versículos com você, os capítulos. Nós vamos comentar aquilo que Deus revelou a mim. E não só a mim, né? Obviamente é algo que Deus revelou para muitas pessoas quando lê esse livro. E assim, eu posso dizer que eu tive que buscar ajuda também para poder compreender, porque não é um livro realmente simples, é um livro mais complexo. Tem várias partes da Bíblia que a gente precisa ruminar várias vezes, e Deus usa pessoas para nos ajudar. Então assim, eu fui também buscar conhecimento, contextualização, para que eu pudesse ter um pouco mais de entendimento, né? E óbvio, eu venho lendo a Bíblia há algum tempo, né? Inclusive a gente está encerrando esse livro, Novo Testamento, né? Todos os devocionais do Novo Testamento. E eu vou trazendo aqui para vocês os outros livros. É porque como eu já tô terminando, eu tô trazendo Apocalipse, que é o livro que eu tô concluindo. Mas eu vou trazer os outros livros para que vocês também possam acompanhar como um todo, né? Então, assim, eu vou dividir
essa leitura de hoje, esse devocional, para que vocês possam, para que eu possa passar tudo aquilo que realmente precisa ser passado. Então vale a pena vocês, como que eu posso dizer, acompanhar para que vocês possam ter um entendimento um pouco mais aprofundado e cada vez mais, né, buscar mais entendimento, porque a gente não lê uma única vez a Bíblia e tá tudo bem. A gente tem que estar, de fato, ruminando a palavra. E vamos lá. Eu vou ler aqui o 2º capítulo. Nós vamos ler uma carta para uma igreja, depois outra carta, e conforme eu leio e vou comentar, para que a gente não fique também muito extensa a leitura, né? E aí eu vou deixar 2 igrejas para depois, né? Que aqui nós vamos ter 4 cartas, né? Ou seja, 4 igrejas. Nós vamos falar da igreja de Éfeso e a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo e a Tratira. Nós vamos deixar para um outro momento, né? Para um outro vídeo, para que a gente consiga concluir de uma forma bacana e eu consiga passar o entendimento de uma forma mais profunda. Então vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Outra coisa, antes que eu comece, é importante vocês, para quem tá começando, vou falar assim, a ler a palavra, é importante você pegar uma linguagem, uma tradução numa linguagem um pouco menos rebruscada, né? Então tem algumas traduções que dificulta mais ainda a nossa interpretação, né? Então, quanto mais o vocabulário for simples e mais atualizado, vai ser melhor para você nesse início. Então, eu tô lendo pela Nova Versão Transformadora, que é uma versão que traz um pouco mais de facilidade, né, no vocabulário, e a gente não fica tão perdido. Porque, assim, a palavra em si, ela já gera em nós, às vezes, assim, como que eu posso dizer? A gente fica meio assim, perdido, porque, tipo, é muita coisa, é um alimento muito sólido, né, a palavra do Senhor, e precisa ser digerido mesmo. Só que quando vem com uma linguagem ainda mais rebuscada, e geralmente essa linguagem é a linguagem mais próxima da verdadeira, né, da original, a gente tem mais dificuldade. Então eu acho que isso tem que ser num caminhar, é como você alimentar um bebezinho, né? Quando você vai alimentar o bebê, no começo você dá papinha, mas depois você vem dando comida sólida para que ele realmente seja nutrido. Então, neste primeiro momento, eu acho interessante vocês lerem a palavra numa linguagem mais tranquila. E eu vou fazer isso também não só pensando em quem está iniciando, mas em todo mundo, para que fique uma coisa mais fácil, né? E alcance mais pessoas, porque às vezes fica muito... a leitura fica um pouco mais complicada em outras traduções. Então vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Não sei se vocês... Quem não assistiu o primeiro capítulo, no primeiro capítulo, o Senhor explica o que seriam essas 7 estrelas, que ele fala aqui, ó. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o Senhor segura na mão direita as 7 estrelas, que seriam os 7 anjos das 7 igrejas, que são responsáveis pelas 7 igrejas, vamos dizer assim, né? E os 7 candelabros, e ele anda entre 7 candelabros, que são as igrejas. Então, a presença do Senhor está nessas 7 igrejas. E é importante, que eu até vou comentar aqui com vocês, o que eu acho muito interessante dessas cartas é que alguns pontos. Ele sempre, no início de cada carta, ele fala sobre um atributo dele, sobre uma característica dele, sobre algo que fala dele, de quem Deus é, né? De quem da sua característica, de algo dele. Depois ele vem com os elogios a respeito daquela igreja, daquilo que ele quer ressaltar daquela igreja. E depois ele pontua as coisas que ele não concorda, que não faz parte daquilo que ele quer para nós,
E depois, por último, ele fala das promessas. Então, assim, eu acho muito interessante a psicologia de Deus, né? Porque a gente estuda muito falando sobre comunicação assertiva, né? O quanto é importante antes de você criticar alguém, de você primeiro enaltecer, de você primeiro ressaltar os pontos que são bons, porque ninguém tem só pontos ruins, né? De você enaltecer, sabe? Pode ser que tenham pessoas que não tenham nada de bom, pode ser, mas assim, na maioria dos casos tem sempre alguma coisinha ali para ser ressaltada, e sempre tem também alguma coisinha que precisa ser levada em conta, né? Mas que às vezes nem é necessário ser levado em conta. Depois vocês vão saber por quê. Mais pra frente. Algumas coisas há uma carta em específico que praticamente Jesus não fala nada não pontua nada dessa igreja em questão de falha ou erro, algo nesse sentido. E é muito interessante isso. Mas enfim, vamos ler lá. Então, escreva essa carta ao anjo da igreja em Efésios. Então, aqui está escrevendo a carta para Efésios. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, né? Então, vamos lá. 7 estrelas, 7 anjos, 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isso é seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, um ponto que a gente precisa se ater aqui, né, sobre essas cartas. O que acontece? Deixa eu só achar aqui a palavra. Só um minutinho. Só pra eu trazer o entendimento também dessa obra dos nicolaítas, para que vocês possam... Vamos lá. Então, o que acontece? Às vezes você pode pensar assim, mas essas cartas que foram escritas para essas igrejas, foi escrita para essas igrejas em específico, né? Lá daquela época, enfim, ou igrejas, né? Algumas igrejas antigas, não sei, pode trazer, vir esse pensamento sobre você. Mas o que você tem que se ater? Que a palavra do Senhor, ela é viva, e ela é viva justamente porque ela, às vezes, está falando para uma pessoa, está falando sobre uma pessoa. Então, vamos lá. Às vezes, você vai ler lá Moisés. Está falando sobre um povo, está falando sobre uma história que aconteceu com um povo, está falando sobre algo que Moisés passou, mas que serve e sempre vai servir de direcionamento para todos nós, para todos os cristãos, para todos que leem a palavra. Carrega muitos ensinamentos. Por isso que ela é viva e eficaz. Ela tem poder realmente de nos transformar. Então, cada uma dessas cartas foi escrita para essas igrejas, esses nomes, cada um desses anjos, né, que cuidam de cada igreja e tal. Mas cabe para nós também, não só como igreja, mas como membro também, como filhos de Deus, né? E então a gente vai olhar não só para o aspecto da igreja, mas também para o nosso próprio aspecto, tá? Daquilo que Deus está falando. E aqui ele tá falando sobre... Então, vamos lá. Primeiro, o que ele fala? Ele ressalta nesse povo, né? O fato deles serem perseverantes, né? O fato deles terem paciência, o fato deles terem...
como que fala? Deles terem sofrido, né, pela obra, sofreu pelo nome, né, do Senhor. Contudo, mesmo fazendo todas essas coisas, por isso que até eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Às vezes a gente faz algumas coisas que aparentemente são boas, mas a forma como é feito, no fim, perde sentido. E aqui, o que Jesus está falando? Como você abandonou o primeiro amor, você perdeu a base de tudo. Porque a base de tudo é o amor. E aí, se você ler lá em Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios 13, você vai ter a explicação do que é o amor. E a gente precisa, que é o amor de Deus, né? E a gente precisa ter contato e ter acesso a isso para que a gente não se perca, para que a gente não ande sem essa base. Porque o que sustenta realmente um cristão, o que sustenta realmente uma igreja é o amor. Sem isso, ela não perdura. Ela não consegue permanecer. Entende? Em algum momento ela vai cair. E aí que Deus tá falando que arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Ou seja, é como se Deus tirasse a sua presença dali. Entende? Então, é um cuidado que nós temos que ter em estarmos sempre, em focar sempre nessa base do amor. E isso a gente só consegue entendendo o amor de Deus. Isso a gente só consegue através realmente da palavra, através das revelações do Espírito, deixando Deus fluir dentro de nós, deixando esse amor fluir dentro de nós. Porque muitas vezes a gente tem a dificuldade de reconhecer esse amor. A gente tem a dificuldade de entender que Ele nos ama. Que mesmo o ato de justiça, porque tem muita gente que usa aquele termo assim, ai, mas Deus é amor e justiça. Mesmo com esses atos, mesmo com essa parte que é a justiça, o ato de justiça de Deus, ou seja, a morte de Jesus na cruz, ele ter sido feito homem e ter morrido a nossa morte, era para nós termos morrido, porque nós somos os pecadores, e ele morreu no nosso lugar, é o maior ato de amor. Então Deus é amor e é amor, porque até a justiça dele é amor, é prova de amor. Então a gente precisa estar ligado a esse amor. E normalmente, se você for analisar, é sempre importante a gente trazer para nossa vida, trazer para alguma analogia para que a gente possa ter uma compreensão um pouco mais clara. Mas imagina, normalmente quando você vai se relacionar com alguém, né? Tô falando aqui relacionamento amoroso. O início é muito bom. Normalmente, tá, gente? Na grande maioria. O início é muito bom, né? Existe aquela parte da conquista, e quando você é conquistado, você ama aquela outra pessoa e você fica apaixonado e tudo é maravilhoso. Com o tempo desse relacionamento, parece que as coisas vão se esfriando e aí perde-se a base, sabe? E aí não perdura, não dura. Ou às vezes até dura, né? Às vezes até a pessoa persiste ali no sofrimento, tem paciência e tudo, mas perde o sentido. A relação perde o sentido. Então, o que Jesus está recomendando aqui? Para que voltemos ao primeiro amor. Para que a gente volte a esse início, sabe? Quando a gente encontrou Jesus e a gente praticava as coisas em amor. Porque quem sabe que é amado, quem a primeiro momento conhece o amor de Deus, ele fica deslumbrado, ele fica assim, uau, que maravilha o que Deus é capaz de fazer, o que Deus fez por mim, o que Deus é capaz de fazer pelo outro, e você quer levar esse amor para as outras pessoas. Mas com o tempo isso pode virar, sem o amor, legalismo, pode acontecer de você ficar condenando as pessoas, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que ele fala, vocês têm uma coisa aí em favor de vocês, que é justamente até que eu pesquisei aqui pra vocês, que são as obras dos Nicolaítas, que ele fala assim, vocês odeiam as obras dos Nicolaítas. Que são essas obras? São obras de ensinos, né? Ó, eu pesquisei aqui pra vocês, né? Que são
é um tipo de igreja, né, que ensinava uma doutrina distorcida, misturando práticas pagãs com o cristianismo, tolerava a imoralidade sexual, comia alimentos sacrificados a ídolos, promovia uma liberdade exagerada que levava ao pecado, algo que semelhante aos que outros falsos mestres faziam naquela época. Aí ele fala aqui assim, né, que alguns estudiosos ligam o nome ao Nicolau, né, um dos 7 escolhidos para servir, mas não é uma certeza, é uma hipótese. Mas para a figura de hoje, né, para a aplicação de hoje, é uma figura de ensinamentos que corrompem a fé cristã. É tipo assim, promovem de forma com que as pessoas achem normal o pecado, sabe? Que achem normal a imoralidade sexual, como se isso fosse normal. Normal, não posso nem usar a palavra normal, mas nós somos pecadores. É comum que os homens pequem, é comum que a gente peque, mas não é bom. O pecado não é bom. Então, assim, o que ele tá querendo dizer, assim, que essa igreja, ela não compactua com esse tipo de ensino, entende? De que tá tudo bem você se manter na sua imoralidade sexual, que tá tudo bem você ser um pecador, tá tudo bem você se misturar aos moldes do mundo, vamos dizer assim, né? E aí, ele fala de algo que ele... de uma promessa, né? Darei ao vitorioso, darei ao fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aí, assim, um ponto importante também que a gente tem que perceber aqui, que existe um crente vitorioso. E existe um crente maduro. Existe um tipo de crente... Porque, assim, algumas pessoas podem pensar assim, que Deus tira a salvação quando a pessoa não se comporta bem. Quando ele é um crente que não se comporta bem. Mas isso não é uma verdade. Porque a salvação, ela é vida eterna. Não tem como Deus te dar a vida eterna para ele te tirar. Se ele morreu por você, ele morreu por todos os seus pecados. Então, assim, por todos mesmo, por todos. O que você cometeu no passado, o que você comete no presente, o que você ainda vai cometer. Ele morreu por todos os seus pecados. Então, não há mais condenação sobre você. Então, você tem acesso à salvação eterna, não é pelo seu mérito, não é pelo que você fez. Porque se você tivesse alguma coisa para você fazer, você não precisava da morte de Cristo, você não precisava do sangue de Cristo. Mas como você não é capaz de fazer nada para se salvar, Deus te deu essa salvação gratuitamente. Ele foi lá, morreu, e você só precisa crer nessa verdade, você só precisa crer que você é perdoado. Então, algumas pessoas pensam assim, que o fato de eu me comportar bem vai manter a minha salvação, mas não é isso que Deus está falando, entende? O que Deus está falando é assim, você é salvo, você tem acesso ao reino, você tem acesso a Deus, mas existem muitos que são salvos e não desfrutam do melhor da terra, não reconhecem as bênçãos que Deus tem para ele e não vivem de maneira com que eles não valorizam, né, o reino. Não estão em busca de reinar com Cristo. Porque aqueles que estão em busca de reinar com Cristo vão ser disciplinados, vão passar por transformação e vão ser vitoriosos. Eles vão ouvir os comandos do Senhor. Então, por exemplo, ele tá aqui falando, isso aqui, legal, tá bom, tá tudo certo. Mas isso aqui não tá legal. Mas aquele que for vitorioso, ou seja, aquele que vencer esse lado ruim, vamos dizer assim, vai desfrutar disso e disso e disso. E como que a gente vence algo que a gente não está conseguindo fazer certo? Se não pelo Espírito. Porque a gente milita, né? Espírito com a carne. E como que a gente anda mais no Espírito? Se alimentando da palavra, né? Para que a gente possa discernir as coisas no Espírito. Porque a palavra de Deus, ela leva a gente a crescer na fé. Né? A revelação que nós temos diariamente da palavra do Senhor nos nutre e nos torna vitorioso. Então, esse é um ponto. Eu até comentei que lá na nossa igreja tem essa visão dos cristãos vencedores, que até inclusive é pauta da visão dos fins dos tempos. Né? Nós acreditamos que nós não passaremos que os cristãos vencedores não passarão pela tribulação, mas que alguns cristãos passarão.
Então, assim, que nem toda a igreja será arrebatada. Que terão 2 momentos que o Senhor virá. Um momento em que ele vem como ladrão, ou seja, as pessoas não saberão. E esse momento é o momento que ele arrebata os cristãos vencedores. E um segundo momento, que é o momento final, vamos dizer assim, que aí o outro momento é um momento que todo mundo que ficou vai ser arrebatado. Todo mundo que eu falo, os que creram na palavra, né? Os crentes que ficaram serão arrebatados. É como se os crentes que ficarem ficarão e serão, de certa forma, disciplinados. E no reino serão também disciplinados, né? Então, assim, o tempo agora para o crente, né? Nós temos propósitos hoje aqui na Terra. Tem uma vez eu perguntei pro pastor assim, nossa, mas se já tá tudo certo, né? Se a gente já está salvo, se a gente já tem acesso à vida eterna, a gente crê em Deus, por que a gente ainda permanece na Terra, né? Qual o objetivo da gente permanecer aqui? E é óbvio que hoje, agora tá mais óbvio pra mim, né? Mas eu me questionei por um tempo. É a nossa missão em testemunhar aquilo que Jesus fez para que Deus alcance mais pessoas, né? Para que Deus alcance mais filhos para sua família. Então esse é o principal propósito de estarmos aqui. Mas também nós temos o desfrute, né? A maneira de vivermos aqui que vai nos levar a ter um acesso maior no reino, né? Em que sentido? Não é que as pessoas que não viverem, que não amadurecerem em Cristo não vão viver, não vão ter acesso ao reino. Vão ter acesso ao reino, mas não da mesma maneira, porque existe galardão, existe bênçãos para aqueles que são vitoriosos, né? Aqueles que amadureceram. Quando fala esse termo vitorioso, é aquele que amadureceu na fé, né? Aquele que buscou a Deus, né? Buscou as primeiras coisas do reino antes das outras coisas. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que nós estamos sendo preparados para reinar. E se você não estiver com essa convicção no seu coração, se você não estiver dando esse nível de importância, você pode ser que passe por todo esse problema que vai ter aí da tribulação, né? Pelo menos é assim que eu creio, é assim que a nossa igreja tem como visão, e eu acredito nessa visão, e faz muito sentido. Eu sei que tem outras interpretações teológicas, e eu não tô aqui pra discutir essas interpretações, mas essa é a interpretação que eu acredito, né? E que faz sentido pra mim. Se não fizer sentido pra você, tudo bem. Mas não importa, porque assim, ainda que a gente tenha visões diferentes dos fins dos tempos, a visão única que nós temos que ter é que estamos aqui passando por um processo de transformação. Deus quer nos transformar. Deus te aceita como você está, né? Então, quando você vem para Deus, ele não está mais olhando, não é mais olhando, ele não olha para o seu pecado, porque ele perdoa o seu pecado, né? E ele vê o que você não vê, ele vê você transformado já. Você ainda não se vê transformado, mas Deus vê. Então, existe essa diferença, e eu acho que nós precisamos olhar para isso, para esse ponto que é comum a todos, né? Que Jesus morreu por nós, que Jesus perdoou nossos pecados, a fé central, né? A fé cristocêntrica, né? É comum para todo mundo. Mesmo que algumas igrejas não pratiquem da forma correta ou da melhor forma, né? Mas essa geralmente, né? É o ponto-chave, né? Cristo morreu por nós, né? E estou falando da fé cristã, tá, gente? Não tô falando em geral, estou falando da fé cristã. E aí tem a carta para Esmirna, né? Eu vou ler aqui com vocês e a gente bate um papo sobre. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você.
Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, assim, existe realmente a segunda morte, né? Que é a morte espiritual, porque a primeira morte foi a morte que a gente teve lá em Adão, né? E a segunda morte é a morte de uma vez por todas, né? E então, assim, quem não for vitorioso em permanecer fiel, ou seja, não se apostatar da fé, né? É que ele não está falando de comportamento, né? Ele não está falando sobre essa questão da maturidade espiritual, mas do permanecer, né? Da fidelidade, porque assim, o permanecer, ele fala de um lugar de quê? De você permanecer naquela fé, porque a gente vive pelo quê? Pela fé. Nós fomos salvos pelo quê? Pela fé. Então, assim, quando alguém, ele abre mão de crer naquilo, na minha opinião, tá? E aí eu vou... eu tive uma certa discussão esses dias, não uma discussão, eu fiz um questionamento esses dias pro pastor, porque eu vi um vídeo de um rapaz, e nesse vídeo, né, o rapaz, ele... como se diz? Ele meio que deixa de crer, porque ele fala assim, que ele cria e ele frequentava a igreja, e depois ele começou a se questionar por que ele estava acreditando naquilo, no sentido de, por que eu preciso de um salvador, né? O que eu fiz que eu preciso de salvação, né? E aí eu perguntei, né, pro meu pastor, assim, se nesse contexto ele, no caso, perdeu a salvação. Por que eu questionei isso com o meu pastor? Porque nós temos a visão, e eu creio nisso, mas óbvio que nesse momento me trouxe uma pequena dúvida do tipo, uai, mas e como? Como isso é possível? Alguém que creu e deixou de crer. E aí, porque assim, nós cremos que a gente não perde a nossa salvação. Algumas igrejas creem que perdem, né? Algumas igrejas têm esse ensino de que você precisa fazer a manutenção da sua salvação, né? O nosso entendimento não é isso. Nosso entendimento é que nós somos salvos e ninguém deixa de ser salvo. Porque a salvação, ela está ligada ao crer. Então, quem crê é salvo. Quem crê tem acesso à vida eterna. Quem não crê é que não tem esse acesso. E o que nós estamos vivendo aqui não é uma maneira de manter a nossa salvação, mas é para que possamos sermos testemunhas do Evangelho e para que a gente possa crescer, amadurecer, sermos transformados pela palavra do Senhor, né? Porque nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma está sendo transformada, está passando por uma transformação. Então, e aí, quando Jesus voltar, nosso corpo será glorificado, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa em específico, né? Ele simplesmente deixou de crer. Então, se ele deixou de crer, ele perdeu o acesso, entende? Porque o acesso depende do crer. E aquele que crê é vitorioso, né? Aquele que acessou o sangue é vitorioso. Então ele não vai ter o dano da segunda morte, porque a primeira morte é física, né? A segunda morte é espiritual e é para sempre, é eterna, né? Então, e nós estávamos, quando Adão pecou, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos morrido fisicamente, até que quando Jesus fala que eles iriam morrer, né, Adão e Eva, se eles comessem do fruto do fruto proibido, eles não estavam falando da morte física, eles estavam falando da morte espiritual. E aí precisou que Jesus viesse, morresse em nosso lugar, para que a gente pudesse ter acesso à vida e à vida eterna, né? Para que a gente pudesse para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor de maneira justa. Afinal, o salário do pecado era a morte, então todos nós estávamos condenados à morte e à morte eterna.
E para que a gente não sofresse esse dano, Jesus morreu por nós e a gente acessou a vida eterna. Então, nós somos vitoriosos quando a gente permanece fiel a essa verdade, permanece fiel a essa fé. Então, assim, o que o meu pastor respondeu é que, assim, essa pessoa possivelmente não creu de verdade. Porque tem isso, às vezes as pessoas, elas falam que creu, mas elas não creram. E a maneira da gente firmar a nossa crença é fundamentá-la, é lendo a palavra. Porque nossa fé, ela cresce à medida que nós lemos a palavra. Senão a gente pode realmente perder a fé. E se você perde a fé, consequentemente você perde tudo aquilo que vem por meio da fé, né? Nós sabemos que a moeda, né, vamos dizer assim, do céu é a fé. É você crer. E a fé é justamente você crer mesmo sem ver, né? Então, como que você vai crer em algo que você não vê se você não fundamenta aquilo que você acredita? Então, hoje, sinceramente, esse é um dos maiores maus, assim, dos cristãos, é não fundamentar sua fé. Nem ele tem convicção daquilo que ele fala, daquilo que ele expressa, daquilo que ele fala que ele acredita. E isso é um grande problema, né? Então aí ele fala sobre isso, né? Que não devemos, né, negar a Cristo. Porque aquele que nega a Cristo, né, é infiel. Então, pra gente concluir aqui, para essa igreja de Esmínia, né? O Senhor fala, né, que ele é o primeiro e o último, e que esteve morto, mas agora vive. O quanto é importante nós termos convicção de que Jesus sempre esteve no início e estará no fim de todas as coisas. E está no fim de todas as coisas, né? Porque se a gente entende esse atributo do Senhor, né, de quem Ele é, né, que Ele é o primeiro e o último, a gente compreende a sua soberania, a gente compreende que Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E quem anda com essa verdade anda muito mais em paz, anda muito mais tranquilo, anda muito mais convicto. E cada vez que você é convicto, cada vez que o Espírito Santo te convence mais ainda do amor de Deus, mais transformado você é. E aí ele fala também que esteve morto, mas agora vive. Por quê? Porque Jesus foi o único que acessou a morte e ressuscitou. E esse acesso, essa ressurreição trouxe vida eterna para nós também, entende? E essa é uma verdade que nós precisamos nos ater, porque quando ele morre e ele ressuscita, isso prova quem ele era. Perfeito. Porque o pecador, ele só morre, ele não ressuscita. Porque a morte não tem poder. A morte não tem legalidade para mantê-lo morto, certo? Para mantê-lo naquela situação, separado de Deus. Porque a morte é isso, né? Separação. E a partir do momento que Jesus ressuscita, né? O que ele nos mostra? Que a morte não tem poder sobre ele. Que a morte não pode condená-lo. Porque ele é um com Deus. Porque ele é o próprio Deus. Ele é perfeito. E esse ato de Jesus nos deu esse acesso também. Então, quando vamos dizer assim, a morte, né, vem para nos consumir, vem para nos matar, ela não tem poder mais. Porque existe o sangue de alguém que é perfeito, que nos lava, que nos lavou, que nos purificou e que nos mantém unido com Deus e não separado. Então não tem como a morte nos alcançar, a morte eterna que eu estou dizendo, a morte espiritual. Então é isso, gente, temos que ter cada vez mais acesso à palavra do Senhor. Na verdade, assim, a gente tem que cada vez mais aproveitar o acesso que nós temos, porque tem lugares que as pessoas têm dificuldade
em acessar a palavra, porque estão sendo perseguidos, né? Tem lugares que a Bíblia não pode entrar. Então, poxa, se você tem acesso à palavra de Deus, né? Se você tem acesso à Bíblia e você não está usufruindo disso, é como alguém que tem um testamento com bens ali para serem desfrutados, e a pessoa não lê o testamento, então ela não fica sabendo dos bens que ela tem, ela não fica sabendo de tudo que ficou para ela. E aí, se você não sabe aquilo que você tem para desfrutar, aquilo que foi te dado, né? Você não vai viver aquilo. Então, assim, muitos crentes não vivem plenamente, em plenitude, por conta disso. Porque não conhecem a Deus, porque não buscam conhecer aquilo que Deus fala, não buscam entender quais são as suas promessas, aquilo que ela tem direito como filho, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa palavra realmente venha reverberar aí em vocês, que ela venha florescer, né? Que essas sementes sejam plantadas em solos férteis. E é isso, eu agradeço ao Senhor, obrigada, Senhor, por mais essa palavra, obrigada por mais esse entendimento, obrigada porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Senhor está fazendo e vai fazer, e é o Senhor que convence. Venha convencer os corações que estão iludidos com as coisas do mundo, distraídos com as coisas do mundo, ou aqueles corações que estão fechados para o Senhor. Que esses corações sejam abertos para o Senhor, Pai. Que esse vídeo alcance as pessoas que o Senhor quer alcançar, e obrigada pelo privilégio de testemunhar sobre quem você é. E até mais, gente. Aí o próximo vídeo vai ser a parte 2 desse capítulo, do capítulo 2, para que a gente possa aprofundar. Vou me esforçar para não ficar tão grande, né, também, porque senão fica muita coisa, mas essa era a minha intenção, de trazer para o YouTube, justamente a gente poder comentar de forma aberta aqui, como se fosse um bate-papo. Eu sei que não é um podcast, mas de uma forma bem leve e tranquila, sem ser ensaiado. Eu não fico ensaiando essa palavra, eu venho só falando. É óbvio que é uma palavra que eu já tinha anotado, porque a gente já está, pelo menos o pessoal que estava me acompanhando no Instagram, nós estamos no 16º capítulo. Então a gente está bem adiantado. Na verdade, eu estou no 16º capítulo e eu acho que eu parei lá no Instagram no 14º capítulo, eu acho. Então, assim, tá tudo registrado, eu leio realmente antes de trazer aqui pra vocês, pra ficar mais dinâmico e objetivo, mas ainda assim, o Espírito Santo vai falando e eu sou livre e deixo o Espírito Santo ser livre pra me usar, porque às vezes Deus quer falar algo em específico que talvez não esteja aqui, tá? Então é isso.